Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e mais uma vez vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai começar um assunto novo, né? A América e seus povos, tá? A gente vai falar aqui, gente, dos maias, dos incas, dos astecas. Vamos tentar entender um pouco dessas culturas, um pouco do modo de vida desses indígenas, né? Esses que foram de fato os primeiros habitantes da América, certo? Depois que os europeus chegaram, aqui teve essa ideia de descobrimento, mas essa é uma ideia que a gente costuma chamar de uma ideia eurocêntrica, né? A ideia de colocar os europeus no centro das descobertas, no centro aí, como centro cultural, como grande influenciador, e a gente sabe que não é bem assim as coisas, tá? Então, os primeiros habitantes de fato do nosso continente foram os indígenas, certo? Então, vamos lá saber algumas características agora, tá? Primeiro, gente, olha, povos pré-colombianos, ou seja, a gente vai estudar aqueles povos que aqui estavam desde antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou seja, antes da chegada dos europeus, certo? Então, vocês sabem que a Espanha, assim como Portugal, tinha em mente conquistar os mares para encontrar um novo caminho, uma nova rota para chegar à região que eles chamavam de região das Índias, né? Que a gente já sabe também, compõe ali Índia, China, certo? Para que eles pudessem comercializar. Porém, nessas tentativas, eles vão acabar por encontrar um novo continente, né? A Espanha tinha como objetivo velejar aí para um lado com a ideia de que a Terra era redonda para assim chegar no outro lado, certo? E aí nisso o Colombo acaba chegando, Cristóvão Colombo acaba chegando à região das Antilhas, na América. Até então, ainda assim, ele acreditava ter chegado às Índias. Por isso, chamou as pessoas que viviam aqui, né, de índios, certo? Porque acreditava ter chegado às Índias. Por isso que eu botei ali, ó, o Colombo estava todo trocado, né? Devia chegar à Índia, chegou na América, não sabia que era América, que era um novo continente. Claro, a América não tinha como ele saber, porque ainda não existia essa nomenclatura. Não sabia que era um novo continente, olhou para os indígenas, achou que todos eram iguais, viviam da mesma forma, chamou todos de índios. E aí só depois, né, que a gente tem o Américo Vespúcio detectando se tratar de um novo continente, aí em homenagem a ele, né, foi chamado de América, certo? Gente, a América ela é um continente bem extenso. E como todos os continentes que nós falamos, algumas características elas são corriqueiras. Quando a gente falou da África, por exemplo, a gente falou diversidade. Quando a gente falou de Ásia, lá China, Japão, Índia, falamos de diversidade. A mesma coisa, gente, vai ser no momento que a gente começa a falar sobre povos da América. Diversidade é a palavra. Os povos, é por isso que hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente utiliza hoje a nomenclatura povos indígenas, certo? Primeiro, chamar de índio ou índios dá uma falsa ideia de que esses povos têm uma mesma cultura, uma mesma forma de ver o mundo, uma mesma religiosidade, mesma cultura, mesma origem, mesma organização social. Ou seja, quando você usa o termo índio para se referir a um grupo indígena ou um povo indígena, basicamente você está colocando ali a ideia de que esses povos são uniformes, culturalmente, originalmente, socialmente. Porém, a gente sabe que não é assim. Cada povo tem sua característica, tem sua crença, eles são diversos. Tanto é que eu coloquei aqui embaixo uma imagem para vocês representando esses povos. Então você tem aqui, ó, o índio Pataxó, do lado uma mulher maia,
do lado que seria o indígena da etnia norte-americana. Percebe que eles são diferentes na forma de se vestir, e essa forma de se vestir é muito importante, porque representa traços culturais. Então, apesar de serem indígenas, eles são de povos diferentes. Ah, tio, mas alguma coisa ou uma outra não pode ser comum? Claro que pode, gente. Claro que pode. Porém, eles são diversos, certo? Só que a gente percebe que na hora de se estudar sobre os povos indígenas, vem a ideia eurocêntrica, que é a ideia de que os europeus eles estão mais ligados com a ideia de civilização, que esses povos seriam considerados inferiores, que esses povos precisavam ser civilizados. Entender e ver esses povos como um único povo, como uma única etnia, e isso é equivocado, certo? A outra questão, gente, é que cada indígena, eles não têm um sentimento, digamos assim, de nacionalidade. Muitos deles não representam esse sentimento de nacionalidade como a gente. Vou te falar, te dar um exemplo. Nós, do Pará, somos brasileiros. O pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul também são brasileiros. Então, nós nos vemos como brasileiros. Porém, é como se ser brasileiro estivesse no topo e abaixo nós somos o quê? Nós moramos em estados diferentes, então nós somos paraenses. Então, isso já diferencia a gente do pessoal do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos sentimentos de identidade relacionado com o local em que nós moramos, em que nós nascemos, em que nós vivemos. E com os indígenas é a mesma coisa. Eles se veem não como índios. Por exemplo, um pataxó, ele não se vê como um índio e acha e acredita que ele representa todas as outras etnias. Não, ele se vê como um pataxó. Essa é a etnia dele, esse é o povo dele. O rapaz lá que, por exemplo, é um tupinambá, tupiniquim, eles não se veem como brasileiros. Para eles se vê como o povo deles, eles são tupiniquins, certo? Então, para representar essa identidade, a identidade dos povos indígenas, para representar a diversidade que existe entre os povos indígenas, é por isso que hoje a gente chama de povos indígenas e não somente de índios, entendeu, gente? Então, é por aí a ideia do porquê tratar esses indígenas como povos indígenas, porque eles estão ligados identitariamente à sua origem étnica, tá? Muitos desses povos, antes da chegada de Colombo, aqui antes da chegada dos europeus, gente, muitos deles não dominavam o sistema de escrita. E é por isso que para a gente estudar, para a gente conseguir estudar esses povos, a arqueologia ela se faz muito importante, porque é através da arqueologia, através das escavações, através dos objetos encontrados, que a gente já estudou também no passado, né? Esses objetos a gente chama de fontes, né? Fontes históricas. É através desses objetos que os historiadores podem apresentar suas interpretações e tentar entender de que forma aquele povo vivia, quais os tipos de ferramenta que eles utilizavam, quais a alimentação que estava disponível a eles, se eles praticavam agricultura, se eles cobravam impostos, enfim. Esses povos que não têm um sistema de escrita, que não deixaram vestígios escritos ou mesmo hieroglifos, eles são estudados através de vestígios arqueológicos, como por exemplo as próprias pinturas rupestres, tá? Pinturas aí nas paredes das cavernas, como vocês bem já sabem, certo? Vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um mapa e nesse mapa estão representados aí onde estavam localizados os povos que a gente vai estudar. Então você tem, ó, bem aqui nessa região. Peraí, deixa eu botar a caneta aqui. Bem aqui nessa região você tem onde viviam
os incas. Aqui se estabeleceu o Império Inca. Aqui nessa região, os maias. E aqui nessa região, o Império Azteca. São esses três que a gente vai estudar, tá? Ou seja, os povos, na verdade, a gente vai ver... É horrível desenhar com isso aqui, né? Na verdade, a gente vai ver os povos da América, que a gente chama de América Espanhola. O que era América Espanhola? Na hora da colonização, né? Basicamente, isso aqui foi dividido. E isso aqui o tratado, vamos imaginar, tá? Não tá certinho, mas seria o Tratado de Tordesilhas. E aí, nessa região seria a América Portuguesa, que depois passa a ser uma parte bem maior, né? Então, mas enfim, América Portuguesa e desse lado América Espanhola. Então, basicamente, a gente vai falar dos indígenas que tiveram contato, os mais importantes, claro, não foram os únicos, mas que tiveram contato com os portugueses, certo? Nós temos aqui também nesse mapa já etnias do lado português, ó, Tupi, aqui em toda essa região do litoral, ó, isso significa dizer que quando os portugueses chegaram aqui, a etnia que eles logo tiveram contato foi com a dos tupis, porque essa etnia que estava aqui no litoral, tá? Tinha a Aruac, aqui de verde, né? Bem aqui em cima, e tinha a G de amarelo, mais aqui ao centro, né? Também chamados de tapuios. Isso aqui, gente, são troncos linguísticos, tá? Tupi é um tronco linguístico. Isso quer dizer que nessa região... Ah, só viviam tupis aqui? Não. Aqui nessa região viviam etnias que falavam línguas ligadas ao tronco linguístico tupi. Eu acho que a gente também já conversou sobre isso. G significa que todos aqui eram uma etnia chamada G. Não. Existiam várias etnias e a língua falada por essas etnias era a G, ou como a gente chama, macro-G. Era um tronco linguístico. Para quem não sabe o que é tronco linguístico, gente, por exemplo, o latim seria um tronco linguístico. E desse vão se derivar várias outras línguas irmãs, né? O latim seria a língua mãe, digamos assim, certo? E aí dele se originam várias outras línguas. Isso seria um tronco linguístico, tá? Então, Tupi é um tronco linguístico que dele se originam várias outras línguas, assim como G e tudo mais. Se falava mais de 100 línguas no Brasil daquele período, tá? Isso se reflete também na América Espanhola, certo? Vamos lá. Esse exercício a gente vai fazer no final, tá? A gente vai dar prosseguimento à explicação e depois já fica de sobressalto aqui para vocês que vocês têm que fazer esse exercício da página 40, tá? Vamos lá. Maias, vamos começar a falar dos maias e aí a gente já começa a falar dos maias com o impacto dessas imagens representadas aqui para vocês. Gente, olhem essas construções, isso aqui são ruínas maias, tá? Percebe que existe uma organização aqui, uma organização urbanística, né? Uma organização urbana, e percebe também que por alguma razão eles já tinham algumas construções em forma de pirâmides, certo? Não totalmente aos moldes egípcios, porém tem a gente acaba ficando curioso quando a gente pensa que os egípcios lá na África e os maias aqui, a gente vai ver que outros povos também tinham essa ideia de pirâmide, que eles faziam essas construções aí monumentais, né? Então vamos lá. Os maias, gente, os maias habitavam territórios da América do Norte e América Central, como eu mostrei aqui no mapa para vocês, bem aqui os maias, tá? Hoje você tem aí onde eles viviam, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, e eles não formaram um império unificado, ou seja, diferente dos incas que formaram o império, diferente dos astecas que formaram o império unificado, os maias não conseguiram formar um império, por isso que eles não estão aqui como império, tá? Então eles eram divididos em centros urbanos independentes. Opa!
Isso não é novo para vocês, hein, gente? Centros urbanos independentes. Quando a gente falou de Grécia, a gente viu que a Grécia ela não era um país unificado. Ela era dividida, cada cidade criava suas leis, cada cidade criava sua organização política, sua organização social, não dependiam de outras cidades. E a gente disse que eles viviam em cidades. Isso, garoto. Quem respondeu cidades-estado está correto, tá? Então a gente pode dizer sim que os maias se organizavam em cidades-estados, ou seja, cidades urbanizadas e que eram independentes. Gente, olha só a quantidade de pessoas, entre 10 e 15 milhões de pessoas viviam nesses centros urbanos independentes. E o mistério com relação à dispersão dos maias. Gente, até hoje os historiadores tentam entender o que aconteceu, porque é como se os centros urbanos tivessem sido esvaziados, como se os maias tivessem saído e se espalhado aí pela América. Mas por quê? São essas as questões que os historiadores tentam responder. Existem algumas teorias, né? Por exemplo, eles não encontraram até hoje sinais de luta que pudessem representar uma invasão ou um conflito social interno que fizesse com que os maias fugissem das cidades. Eles apenas foram embora. E é isso que gira todo um mistério em torno das ruínas. É como se eles tivessem se levantado um belo dia e ido embora dos centros urbanos. Mas claro que a gente sabe que isso não teria acontecido do nada. Então existem historiadores que defendem a tese de alguma doença infecto-contagiosa que poderia ter assustado e eles acabaram abandonando esses centros, ou até mesmo questões climáticas, problemas com a agricultura e a escassez de alimento poderia ter feito também com que eles acabassem se dispersando. O fato é que até hoje ainda é um mistério, apesar de existirem as teorias, mas ainda não temos nada que possa comprovar de fato o que aconteceu, certo? Aspecto da vida cotidiana dos maias. Gente, os maias, eles tinham um avançado conhecimento em áreas principalmente como a matemática. Os caras desenvolveram a ideia de zero. Isso pra gente hoje é algo tão natural, tão normal, zero, né? O zero está presente na nossa matemática. O zero é um número que significa nada, que significa nulo. Porém, gente, para aqueles povos, essa discussão a respeito de um número, um elemento que identificasse algo nulo, era muito complexo. E os maias conseguiram fazer isso. Eles observavam muito os astros, por isso se tornaram aí mestres na astronomia e na astrologia. E era e era através da observação desses astros que eles conseguiam elaborar calendários. Isso aí a gente já viu também quando vocês estavam no 6º ano, né? A elaboração de calendários baseado na observação dos astros. Eles eram politeístas, cultuavam vários deuses aí representando elementos da natureza, como o sol, a lua, em alguns casos até animais, tá? E eles faziam sacrifícios humanos para os seus deuses, faziam rituais, e aqui você tem um ritual aí sendo representado, onde o coração aí era arrancado da pessoa. Muitos acreditavam que os deuses eles se alimentavam do sangue humano, por isso a ideia de se fazer sacrifícios como a ideia de estar agradando aos deuses, tá? Esse povo tinha um sistema de escrita que era o hieroglifos, um sistema aí, não vou dizer que é semelhante, mas parecido com a ideia, tá? Os símbolos não eram semelhantes, não eram parecidos, mas a ideia é parecida com a escrita egípcia, hieroglifos, através de desenhos. Claro que hoje se tem toda uma questão de interpretação desses desenhos que não é fácil de ser feita, mas estão tentando, certo? Vamos lá. Gente, por hoje é isso. Fica para vocês aí o exercício da página 40, certo? Exercício da página 40. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.